paz. Pode começar, Jô? Pode? Bom, vamos orar então para a gente começar nosso estudo de hoje. Hoje a Fê não está, o Paulo ia participar de um campeonato, sei lá o que é. E aí ela pediu para eu fazer o estudo hoje, tá bom? Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade que estamos tendo de aprender a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é muito rica, tem muito ensinamento. Por isso, revela-se a nós nessa manhã, nos dá entendimento daquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Que tenha clareza, que o Teu Espírito Santo possa fluir neste lugar, nos dar entendimento e que possamos guardar a Tua palavra dentro dos nossos corações, assim como o Senhor mandou. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, gente, então vamos se aquietando todo mundo, sentando bonitinho. Vou usar as canetas do Cleito aqui. Antes de a gente começar, eu queria relembrar, né, das aulas, não das aulas passadas, mas das duas últimas aulas, né? Das últimas duas aulas, foi falado aqui sobre as visões que João teve. E vocês lembram das 3 visões, as grandes visões que ele teve? Quais eram? Vocês lembram? Pode falar. Dos 7 selos, certo? Vocês estão aprendendo? Então, teve a dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, certo? Então, vamos pôr aqui, ó, os selos, né? As trombetas, certo? E as taças. João teve esses sonhos, né? E esses sonhos... O que você está rindo da minha taça? Ele teve esses sonhos. Esses sonhos aqui, eles representam o juízo de Deus. Então, vamos escrever aqui. Foi os 3 grandes sonhos que João teve, e esses representam o juízo de Deus. Deus é amor, mas Ele é justo. E Ele vai agir com juízo. E esses sonhos, essas 3 visões que João teve, representam exatamente o juízo de Deus. Então, a gente aprendeu aqui, quando foi aberto os primeiros selos, lembra? Dos cavaleiros, né? Depois teve um intervalo entre aqui as trombetas, e a gente aprendeu aqui sobre os selados, que foi na aula passada, beleza? Então, onde a gente está hoje? Nas trombetas, tá bom? Entenderam até aí? Relembraram? Beleza. Então, estamos aqui nas trombetas. Em que etapa, para a gente contextualizar onde a gente está? Que momento que a gente está falando aqui? A gente está falando exatamente no meio da tribulação, tá bom? Então, a tribulação está aqui. Início, né, que veio antes. A gente está bem no meio da tribulação. Certo? Então, o que já aconteceu aqui? Vocês lembram o que aconteceu nessa parte aqui dos selos? Começou a ter fome, começou a ter morte, começou a ter perseguição. Já está um caos completo? Sim ou não? Já está um caos. O anticristo já está reinando, ele tentando conseguir a paz mundial, né, a paz entre as pessoas, tentar resolver os problemas, alguns acreditando nele, mas o caos já está instaurado. Então, a gente está bem aqui no meio. E aí parece que, se está tudo ruim, parece que não vai piorar, mas aqui piora. Porque ainda o juízo de Deus não acabou. Tá bom? E hoje a gente vai começar o estudo sobre as trombetas. Certo? Que foi uma das segunda visão aí que João teve. Beleza, gente? Entenderam o que a gente vai fazer hoje? Tá. Quando a gente fala de trombetas, a primeira coisa que acontece aqui é as pessoas se confundirem. Então, para a gente não confundir, a gente vai dar uma pausa aqui no estudo. Se confundem por quê? Quando a gente falou lá no começo do arrebatamento, porque a gente crê que a gente não vai estar aqui nessa época, certo? Eu não quero estar aqui, eu não vou estar. Espero que vocês não estejam também. Quando a gente fala aqui, o que a gente falou? Que se ouviu o som das trombetas do arrebatamento. Essa trombeta não é a mesma
que essa trombeta, tá bom? Então, tem a trombeta do arrebatamento e a trombeta do juízo. A trombeta do arrebatamento e a do juízo, elas são diferentes. Espera aí, gente. Vamos lá. Isso. Tá? Aí. Segura, coloca aqui no buraquinho. Tá. Então, assim, ó. Deu uma despertada aí? Ó a trombeta! Ficaram com medo agora, hein? Aí, ô Ju, beleza? Foi, obrigada. Então tá, ó. Então vocês entenderam a diferença? A Fernanda falou que eu tinha que explicar bem isso. Se vocês não souberem semana passada, a gente puxa a orelha. A trombeta do arrebatamento, ela é igual à trombeta do juízo? Ela é diferente. Então eu vou explicar o que é a trombeta do arrebatamento para vocês não se confundirem com a do juízo. Tá bem, gente? Então tá bom. A trombeta do arrebatamento, então vamos parar um pouco aqui e vou voltar para essa parte. A trombeta do arrebatamento, ela começou lá na época de Moisés. Vocês lembram de Moisés? Deus estipulou algumas festas hebraicas. Quais festas hebraicas? A gente teve a festa da Páscoa, a festa do pão asmo, das primícias, do Pentecostes, enfim. Teve 7 principais festas. E essas festas foram estabelecidas pelo próprio Deus. Então, era necessário que o povo se dedicasse a essas festas, né? Era necessário que o povo cumprisse o que Deus falou para fazer em cada festa. E sabe por quê? Essas festas, elas simbolizam o plano de salvação. Não é engraçado como tudo se conversa, tudo se conecta, tudo tem um sentido, né? É engraçado como tem pessoas ainda que não acreditam, né? Porque tudo se conecta. É que às vezes nos falta conhecimento para entender que as coisas se conectam. E todas essas 7 festas, vocês vão ver as 7 festas escritas aí no papelzinho de vocês. Ela é a ordem do plano de salvação. Então, a gente teve a Páscoa, que foi quando o cordeiro foi morto. A festa do pão asmos, que foi quando ele foi enterrado. A festa das primícias, que representa quando ele ressuscitou. A festa do Pentecoste, quando ele mandou o Espírito Santo. A festa da trombeta, que representa o arrebatamento. E é dessa trombeta que a gente está falando. A festa da expiação, que é a redenção de Israel. E a festa do tabernáculo, que é lá no fim, no milênio. Então, exatamente essas festas judaicas estabelecidas por Deus representam representam o plano de salvação, tá? E essa trombeta está falando disso, do arrebatamento. Já essa, não, tá bom? E hoje a gente vai ler sobre a primeira trombeta, porque foram 7 trombetas também, tá? Então vamos lá para a primeira trombeta. Essa parte que a gente está lendo de Apocalipse, a gente agora já está no capítulo 8, tá bom? Então, a gente vai ver o que aconteceu com a primeira trombeta. Vou lá ler na Bíblia, tá bom? Ah, e só também dando uma emendada, aqui é o selo, certo? Não parece, mas é o selo, né? Quando foi aberto o 7º selo, ele deu abertura para ser tocada a primeira trombeta. Vocês lembram disso da aula passada? Então, beleza. Tá. Não precisa, mano. Só deu uma engasgada. Lá no versículo 6, tá? Do capítulo 8. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, agora já a fase das trombetas. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva de fogo misturada com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte.
Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Quando o último selo foi aberto, abriu-se aqui a etapa das trombetas. Tinham 7 anjos preparados. E o primeiro anjo soou a primeira trombeta. Quando ele soou, João viu cair fogo. E a primeira trombeta fez com que 1/3 de toda a vegetação do planeta fosse queimada. Toda. Agora eu quero que vocês comecem a imaginar. Quando vocês veem aí situações de queimada, Amazonas, o que acontece? Caos, fumaça, muita fumaça. Vocês já presenciaram queimadas? Um dia a mamãe pôs fogo lá no quintal, lá em Poços de Caldas, e a fumaça que veio para dentro de casa, a fuligem que veio para dentro de casa foi terrível, e foi um pedaço pequeno, né, mano? Agora imagina 1/3 de toda a vegetação. Imagina aquela fumaça. Imagina a falta de ar. Imagina o pânico. Imagina os animais que estavam nessa vegetação indo para a parte da civilização. Vocês estão imaginando? É um caos? É um caos. Só que é um caos em cima de outro caos. Vocês estão imaginando? Eu estou querendo colocar na cabeça de vocês para vocês realmente se preocuparem, porque a gente tem que se preocupar para estar preparados. Não para isso, mas para subir com Cristo. Dá tempo de a gente não passar por isso, né? E começou isso a primeira parte. Alguns estudiosos dizem, né, que provavelmente essa queima, né, esses chuva de fogo, né, porque foi o que a gente leu, saraiva de fogo misturada com sangue. Saraiva é uma complicação, né? Fogo, né? Eles dizem que esses vão ser tipo meteoros que caem na Terra. E aí, a Fê pegou uma pesquisa aqui no Google, que foi pesquisar lá quantos meteoros, né, asteroides nós temos, né? Porque só para vocês entenderem, é assim, ó. Tem o Sol, né, os planetas, tudo bonitinho, né? Então tá aqui o Sol. Em volta de todos os planetas e o Sol, inclusive, também, tem pedaços de pedras rochosas que ficam andando em órbita. Em volta do planeta, em volta do Sol. Inclusive, no planeta Terra, tem tantos asteroides que a NASA fica investigando e fica atenta, tem radares para evitar que eles se confrontem com a planeta Terra. Tá? Então, fica lá. Essas pedras rochosas, e não essas pedras rochosas não são pititicas, tem de diversos tamanhos. Tem grandes, tem menores, tem umas que chegam a ser confundidas até com tamanhos de planeta, tá? Para vocês terem uma noção de tamanho. E elas ficam lá rodando. Rodando. Girando em órbita. Porém, tem momentos que 2 pedras rochosas, que são os asteroides, se chocam. Quando elas se chocam, elas geram fragmentos, certo? Esses fragmentos, eles saem da órbita e vão para os planetas. Esses que vão no planeta e conseguem entrar na atmosfera, eles vêm com uma velocidade tão rápida, ele, com o atrito do ar, pega fogo. Entendeu? E aí, quando eles falam de estrela cadente, são esses meteoros, os meteoros são exatamente os asteroides que se chocaram, os fragmentos que conseguiram entrar no planeta Terra, entendeu? Esses fragmentos, entrar no planeta Terra, vão ter atrito com o ar. E a velocidade é muito grande, pegam fogo. E aí tem a estrela cadente, entendeu? Só que agora, isso são pedaços pequenos. Agora, imagina asteroides caírem na Terra, gigantes. Loucura, né? Loucura. Pegando fogo em vários lugares, queimando toda a vegetação. Um caos totalmente instaurado, né? Complicado, né? Essa é a segunda trombeta.
Segunda trombeta. Então, estamos na segunda trombeta. Então, a primeira, a gente viu da vegetação. Deixa eu ver se o Cleiton tem verde. Foi a vegetação. Certo? 1/3 da vegetação. Queimou. Certo? Tá. Segunda trombeta. O anjo vai lá, soa a trombeta. O que estava ruim, ficou pior. Agora, 1/3 da vida marinha e das embarcações são destruídas. Vamos ler. Isso a gente encontra no versículo 8. E segundo o anjo, tocou a trombeta. E foi lançado no mar uma coisa muito grande, monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 do mar. Ele falou que foi muito grande, muito grande. Então, provavelmente, deve ter sido um asteroide enorme. Não deve ter nem se chocado lá no céu, ele deve ter caído direto, sabe? Fico imaginando, né, para ser uma coisa tão grande assim. E morreu a 1/3 das criaturas que tinham vindo no mar, e perdeu-se 1/3 das naus, as embarcações. Agora eu queria que vocês imaginassem de novo, tá? Agora a gente está falando do mar. A gente já pensou agora sobre a vegetação, né, os impactos ambientais que ocorrem. Agora eu quero pensar nos impactos ambientais de um asteroide gigante pegando fogo, provavelmente que vai contaminar o mar, né? Porque ele fala aqui, né, ó, monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a 1/3 do mar. Quando ele fala assim, dá a entender que a água ficou suja, ficou contaminada, certo? Então a gente não sabe se esse asteroide está contaminado, a gente não sabe, a gente sabe que vai ficar contaminado, vai ficar uma parte em sangue, vai ficar uma parte suja, certo? Agora eu quero que vocês imaginem esse impacto da segunda trombeta. A gente já perdeu 1/3 da vegetação. Agora a gente vai perder 1/3 de uma parte de coisa que a gente pode comer, né? Peixes. A fome aumenta? Aumenta. A sede aumenta? Água contaminada, as doenças aumentam? As mortes aumentam? Vocês já ouviram falar sobre tsunami? Vocês lembram o impacto de uma coisa muito grande cair dentro do mar? Qual é os tamanhos dessas ondas que vão ser geradas? Né? E essas ondas vão para onde? Que para o alto não vai, né? Ela vai escoar. Vai atingir casas, vai atingir pessoas, vai destruir civilizações. Vai ser um caos, pior ainda. Será uma será isso muito grande. Nossa, gente, como é que fala? Catástrofe. Ai, gente, misericórdia. Será um desastre muito grande. Será um impacto ambiental terrível. Será choro após choro. E essa é a segunda trombeta. Então, a primeira trombeta, vegetação. A segunda trombeta, o que eu falei que vai perder? O mar. Isso. Aí tem o peixe, né? Que vai matar os peixinhos. E os barcos também, né? Tá? Tá? Certo, gente? Vocês estão entendendo? Tá. Beleza. Engraçado que a Fê também pegou uma pesquisa aqui, muito legal. Mas antes de eu falar dessa pesquisa, vamos para a terceira trombeta, tá bom? Deixa eu acompanhar o horário aqui. Tá. Show. Terceira trombeta. A terceira trombeta está lá no versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta,
E caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. Aqui morreu os peixes, as embarcações, grande parte da nossa alimentação, aqui também. E agora, não só o mar, vai pegar o que também? Os rios, as águas doces. É tudo. Vocês viram que é 1/3 de tudo aqui? Agora é a água doce. Eu vou pôr um bombom aqui, ó. Certo? Mas deu para entender, né? Mar, rio. Certo? Água doce, né? E aí, ele está falando que caiu, como se tivesse caído uma estrela. É lógico, né? João, ele estava vendo, né, um sonho que ele teve. Ele não sabe o que é essa estrela. As pessoas que estudam sobre Apocalipse acreditam-se também que deve ser algum asteroide ainda também, tá? Mas eu vou pôr uma estrela aqui. Essa estrela caiu. E essa estrela aqui deixou essas águas extremamente amargas. Então, a gente já não podia usar essa água aqui. Agora também não pode mais usar essa água aqui. A quantidade de água do mundo diminuiu. A quantidade de peixes também, se existe peixe ali, também diminuiu, né? E essa palavra, quando a gente vai falar do nome, né, a estrela Absinto, a Fê até pegou uma pesquisa aqui. Absinto é um arbusto com folhas bem amargas. Ele é utilizado na fabricação de remédios e também de bebidas, né? Inclusive, por exemplo, aqui a gente pode até pensar que as águas podem ter sido contaminadas por radiação. Porque vocês lembram de Chernobyl? Em 1986, né? Teve a radiação é uma propagação de energia, né? Ela pode ser natural, pode ser forçada, né? Pode ter sido criada, né? E essa radiação, ela pode danificar células, podem, acontecer coisas terríveis. É uma contaminação horrível, contamina solo, contamina água. Pessoas que tomam, é complicadíssimo, né? E o ambiente onde que é acessado pela essa radiação fica contaminado e vai anos ali, nem sei quanto tempo demora para aquela contaminação sair de lá, né? Então, quando ele fala aqui, a gente entende que essa estrela, né, esse asteroide que ele fala que vai cair, provavelmente deve contaminar o mar, os rios, com radiação, porque vai tornar todas as águas amargas. Agora eu quero que vocês imaginem de novo. Pessoas estão querendo beber água e não podendo. A quantidade escassa. Pessoas que beberam vão poder morrer. Então, mortes aumentando, fome aumentando, animais vindo de novo para nós, né? Por causa que as queimadas continuaram aqui, né? A plantação aqui não vai voltar de um dia para o outro, certo? Então, é caos em cima de caos. Aí a Fê, ela pegou aqui uma notícia do Google, né? Que fala que a NASA, né? Porque assim, esses asteroides, como eu te falei, eles estão em órbita entre os planetas, né? E tem enormes, né? E eles podem se chocarem e ir para dentro do planeta Terra. Então, a NASA, ela tem equipamentos para poder sondar se eles não saem de órbita ou se eles não se chocam, para eles tomarem ação para não vir dentro da Terra, acredita? Só que vocês acham que a NASA vai controlar isso aqui, gente? Com certeza não, né? Eles pensam que vão ter controle aqui, ó, não tem, né? Eu vou até ler aqui, ó, os impactos que isso ocorre, só para vocês terem uma noção de uma pessoa que é especialista nesse tema.
Quando um asteroide colide com a Terra, os efeitos podem variar dependendo do tamanho e da velocidade do asteroide. Aqui estão algumas possíveis consequências. Primeiro, impacto local. Asteroides menores, com diâmetros de até 1 quilômetro, causariam impacto em escala local. A área afetada seria relativamente pequena, mas ainda assim significativa. Agora, de impacto global. Colisões que liberam energia de 1 milhão de megatons, causado por objetos a partir de 2 quilômetros de diâmetro, produziriam graves danos ambientais em escala global. Chuva de escombros. O impacto lançaria escombros para a atmosfera, causando chuva ácida e obscurecendo a luz solar. Essas rochas eventualmente cairiam de volta à Terra em chamas. Lembra que eu falei que, por causa da velocidade, entra em contato com o ar, gera atrito e gera fogo. Então, isso daqui é comprovado. Eles mal sabem que eles estão falando até do próprio Apocalipse aqui. Essas rochas não estão lá à toa. Eles falam que, quando geraram, né, algumas pessoas falam, são restos de coisa. Não, foi Deus que criou. E está lá para ser usada no tempo certo. Né? Aí, olha a notícia aqui da NASA. Felizmente, a tecnologia atual nos permite identificar asteroides que se aproximam da Terra com vários anos de antecedência. Né? Dá até para dar risada. Né? Não vai ser controlado isso. Eles podem até ver, mas não vai conseguir controlar esses impactos. Tá? Então, esse foi o terceiro. E eu tenho 9 minutos, eu vou falar agora sobre a quarta trombeta, tá? Para a gente finalizar por hoje. Lá no versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Sabe o que ia acontecer aqui? Agora, a gente não vai ter o tempo que a gente tem hoje, o sol não vai iluminar e ter a gente vai ter escuridão. Grande parte do dia vai ser escuridão. Né? A gente pode ver, Jesus, ele sempre falou sobre essas trombetas. A gente pode ver, tem casos aqui, lá em Lucas, por exemplo, 21, 25. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias nas nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, assim, você vê que não só está em Apocalipse, há vários sinais do que vão acontecer na Bíblia toda. Quando a gente começa a conectar as coisas, a gente começa a ter entendimento. Quando ele fala aqui que haverá sinais no sol, a gente está falando aqui, agora, da quarta trombeta. Né? Que aqui o sol vai ser impactado e a gente vai ter escuridão. Certo? Fazer assim, né? Certo? Amós também, ele profetizou, lá em Amós 8, 9, diz assim, sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia. Meio-dia é figura de linguagem, tá? Não quer dizer que meio-dia ele vai sair, tá? E a terra se entenebrece. Nossa, a Fernanda também coloca cada palavra aqui, que misericórdia. No dia claro, ou seja, vai haver escuridão, tá? Beleza? Então, o sol já não vai ter essa intensidade dele de iluminar. Imagina, né? Todo esse caos, ainda viver na escuridão, o medo, a insegurança, a preocupação, não é verdade? E aí, uma coisa interessante, a gente vai parar pela quarta trombeta hoje, mas antes de a gente começar a quinta trombeta, que a gente vai começar na semana que vem, entre a quarta e a quinta trombeta, eu vou ler um versículo aqui no versículo 13. Olha só. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai,
ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então, ou seja, entre a quarta e a quinta, que a gente vai aprender semana que vem, o caos já era tão grande que ele viu aqui, ele fala que é um anjo. Mas, se a gente for voltar nas traduções, nas traduções originais, né, do grego, a correto é águia, né? Então ele aponta para a águia, né? E Deus já usou vários animais, né? Já usou a jumenta para falar, e essa águia, né? Ela fala ai, 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 ela apontando, falou assim: meu Deus do céu, já aconteceu tudo isso, e ainda quantas trombetas são? 7. Ainda tem mais 3. Misericórdia daqueles que estiverem aqui. Misericórdia daqueles que estiverem aqui. Essa águia, né? Ela aponta as coisas que ainda vão por vir. Mais juízo de Deus. Aí lá em Deuteronômio, se a gente for ler no capítulo 28, 45, 49, diz assim: o Senhor levantará contra ti, povo de Israel, uma nação de longe, de extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entenderas. Está falando aqui dessa águia que está apontando para as próximas trombetas, o que ainda há de vir. Fantástico, né? Fantástico, e é uma coisa para a gente se preocupar, né? Então, trazendo aqui, a gente fala para as crianças, né? A gente tem um momento de fixação, mas tem um momento de pôr a aula em prática. Gente, eu não quero que os meus familiares passem por isso. Vocês querem que os seus colegas, conhecidos, passem por isso? Então, é tempo de a gente falar da palavra de Deus e salvar vidas, porque as pessoas que ficarem vão passar por uma tormenta terrível. Então, desperta. Ainda há tempo de a gente trazer mais pessoas para a salvação. Outro dia eu vi no Instagram, né, falando assim: se Paulo tivesse Instagram, se Paulo tivesse internet, se Paulo tivesse telefone, quantos ele não converteria? O quanto nós temos feito? Vamos pôr na prática, não só aprendam, mas pega isso para vocês. O que eu posso fazer para salvar os meus? Né? Às vezes tem pessoas de casa ainda também que não são convertidos, que não conhecem a Deus. Vamos agir com amor. Vamos livrá-los desse daqui, porque o juízo de Deus, ele vai acontecer. Querendo ou não querendo. NASA tentando controlar asteroide ou não, vai acontecer. E esse aqui a gente só está falando da trombeta, já tinha acontecido o selo. E ainda falta as taças. Misericórdia, né? Misericórdia. Amém? Então, gente, ó, desperta, tá? Vamos orar, então. Temos 2 minutinhos aqui. Senhor, muito obrigado pelas tuas palavras, obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado, Senhor, por deixar registrado, Senhor, o seu plano. Obrigado por nos dar a oportunidade de ver o que vai acontecer. Cria em nós, Senhor, ânimo e amor pelas vidas. Cria em nós, Senhor, amor por salvar vidas, para que essas pessoas, Senhor, possam ser resgatadas antes de passar por essa tribulação. Cria em nós, Senhor, nos desperta para fazermos a diferença onde estivermos, Senhor. Cria em nós, Senhor, para que nós possamos também estar preparados e não sermos imprudentes, Senhor, para estarmos preparados para quando o Senhor nos chamar. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por esse dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Ó, com 1 minuto, hein?